Fala, meu povo, tô aqui com vocês para poder resolver um pouquinho e falar um pouquinho sobre a prova de hoje, né? São conceitos aí importantes quando a gente está falando de vestibular, de Enem, enfim, quando a gente está falando de algo relacionado à parte química de vestibular, né? Então, hoje vocês vão ver aí, vou resolver a prova de vocês, tá? E a gente vai ver reações inorgânicas, cálculos químicos, tá? E ver que na maioria das vezes a gente acaba deixando escapar um assunto ou outro por conta de besteira. Então esse vídeo ele serve tanto para revisar, quanto para você aprender caso você não tenha aprendido, beleza? Vai ficar um pouquinho longo porque é uma prova inteira, mas vai ficar aqui gravado, você assiste aí quantas vezes você quiser, beleza? Bom, povo, primeira questão de vocês foi considerar as seguintes equações abaixo. Aqui ele vai estar falando sobre reações inorgânicas, tá? Meu povo, as reações inorgânicas, elas são classificadas em 4, tá? São elas reação de adição, que pode ser chamada aí também de síntese, né? Reação de decomposição, que também pode ser chamada de análise. Reação de simples troca, que pode ser chamada de reação de deslocamento. E por último, nós temos aí a reação de dupla troca, que pode ser chamada também de permutação, tá? Permutação. Professor, por que eu não consegui resolver essas questões aqui? Cara, vamos lá voltar aqui para a base, né? A gente está vendo reação de adição. O que é uma reação de adição? Cara, eu tenho uma reação de adição quando eu tenho duas substâncias formando uma. Por exemplo, se eu tiver a substância A mais B formando a substância AB, perfeito? Ou seja, eu tenho dois ou mais formando um elemento, na verdade uma substância só, né? Vamos ver aqui a primeira questão. Qual dessas opções eu tenho dois elementos formando um só? Ora, o item 1 tem um 2 aqui, não está formando um. Tem um 2 aqui, formando um. Opa, pode ser essa. Tem um 2 aqui, formando 2. Tem um 2 aqui, formando 1. Opa, 2 formando 1. E tem um 1 formando 2. E aí ele pergunta para mim, a opção que indica apenas reações de síntese. Meu povo, reação de síntese é a mesma coisa que dizer que eu tenho uma reação de adição. Ou seja, uma questão tranquila aí quando a gente está falando de reações inorgânicas, tá certo? Então, dois elementos formam um, reação de adição ou síntese, bem fácil, bem visual, tá certo? Então, item correto, a gente já está vendo aqui, ó, item B, tudo bem? Segunda questão. A segunda questão, ele quer que eu identifique os tipos de reações inorgânicas. Ora, a gente já sabe que se a gente tem dois ou mais se transformando em um, a gente tem a de adição, ou síntese. Vamos logo atrás dela, tá? Qual que eu tenho dois formando um? Bem aqui, ó. 2 formando 1, ó. 2 formando 1. Bem aqui, eu tenho uma reação de adição ou síntese, ou seja, já sei que a reação de síntese é a reação 3. Beleza, professor. E as outras? Meu povo, o que é a reação de decomposição? Decomposição, cara, é o inverso da adição. Ou seja, eu tenho uma substância formando duas ou mais, tá certo? Então, eu tenho uma substância composta que depois se forma em duas substâncias simples ou duas substâncias compostas, pode ser qualquer uma, tá? Então, questão 2, vamos procurar qual é que tem um elemento que forma dois aqui. Eu tenho, aqui tem um 2, bem aqui, ó, 4. Tenho um elemento formando, na verdade, uma substância, perdão, formando duas substâncias diferentes. Então, bem aqui, reação de decomposição, ou seja, aqui, ó, análise, né? Vai estar o 4, ok? Simples troca. Gente, simples troca é quando eu tenho uma substância simples,
quando eu tenho uma substância simples e uma substância composta. O que acontece na simples troca? Vou fazer até aqui embaixo para que a gente entenda melhor, tá? A mais B formando C. Pronto. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, gente, o A ele vai entrar na reação e um desses dois elementos que está fazendo parte da minha substância composta, ele vai sair, vai trocar de lugar com o A, ele vai ficar sozinho. Ou seja, onde tem o B vai entrar o A e onde o A está sozinho, vai ficar o B. Assim, ó, B ficando sozinho e o A entrando, tá certo? Ou seja, para eu ter uma reação de simples troca ou deslocamento, eu preciso aí ter o quê? Eu preciso ter umas substâncias simples e uma composta. Vamos logo atrás onde tem umas substâncias simples e uma composta, formando umas simples e uma composta. Ó, bem aqui, ó, substâncias simples, substância composta, HCl. Substância composta, substância simples. Opa, achamos. Então, bem aqui, reação de simples troca ou deslocamento. Então, bem aqui eu tenho um simples troca e tem dois aqui. Por último, a permutação. Vou fazer aqui embaixo. Gente, permutação, dupla troca, vai trocar os dois. Mas para trocar os dois, eu preciso ter duas substâncias duplas, tá? Ou seja, duas substâncias compostas. Então, por exemplo, é como se eu tivesse o AB mais o CD. E aí o que acontece? A mesma coisa que a dupla troca. Um vai para a outra e esse daqui troca de lugar com o outro. Ou seja, eu tenho duas substâncias compostas de um lado, formando duas novas substâncias compostas do outro. É como se formasse aqui, por exemplo, AB mais CD, formando AC, percebe que está diferente? E o BD, tá? Observa aqui, por exemplo, nós temos o item 1. Vou aumentar aqui a tela para a gente poder analisar com mais calma. Percebe aqui que a gente tem, ó, AgNO3, substância composta, mais NaCl, outra substância composta. Percebe aqui, ó, que o Ag troca de lugar com o Na. Ó, percebe? O Cl aqui, ó, Cl, fica junto com o Ag. E o NO3, professor? O NO3 ele fica junto com o Na. Ou seja, dupla troca. Este trocou de lugar com esse e o Na trocou de lugar com o Ag. Reação de dupla troca, duas substâncias compostas, aqui sendo permutação ou dupla troca, tá? O item 1. Depois, vou parar aqui, vou subir o vídeo e depois eu continuo aí com as outras gravações, beleza?